Nós gravamos um projeto recentemente, no dia 29 de agosto. E o nome desse projeto se chama Alegria Está Voltando para a Cidade. E quando nós estávamos gravando esse projeto, Deus colocou o livro de Neemias no nosso coração. E nós fomos convidados a meditar nesse livro. E meditando naquele livro, Deus me saltou os meus olhos para um texto. E esse texto me marcou. Quantos aqui já tiveram a experiência de ser marcado por um texto e esse texto te ministrar por várias etapas da sua vida? Diga amém. E eu confesso a vocês que essa ministração, esse texto, ele se tornou um texto de selo profético na minha vida. Quando eu estou orando para saber o que eu vou ministrar, e Deus me lembra desse texto, é inevitável, eu falo assim: estou indo para uma noite profética. E pela manhã, o Senhor colocou uma palavra sobre unção. Foi muito poderoso. Quem estava aqui pela manhã, diga amém. Foi um tempo poderoso. Mas eu falei assim: Deus, eu vou pregar a mesma palavra à noite? Deus falou: não. Eu falei: uia. Eu falei: sobre o que o Senhor quer que eu ministre? Ele falou assim: separa o texto de Neemias 1. Eu falei assim: meu Deus. Uau. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: existe algo poderoso. Fala com voz de profeta, fala assim: eu preciso dizer isso para você. Fala assim: existe algo poderoso quando você participa de uma reunião celestial. É isso aí, eu gosto de gente assim, meu irmão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Enquanto você vai abrindo ou se preparando, eu quero rapidamente me apresentar. Eu me chamo John, eu tenho 27 anos, sou casado com a Nicole, que está aqui, a mulher mais linda do mundo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu tenho certeza que Deus separou esse momento. Quem acredita nisso, libera um glória a Deus bem alto aí. Eu queria pedir para você não se distrair, que você ficasse com teus ouvidos espirituais aguçados e ficasse pronto para aquilo que Deus quer chacoalhar dentro de você nessa noite. Ficasse pronto para aquilo que Deus quer movimentar, porque eu acredito que Deus está movimentando as águas na Simples Church nessa noite. E coisas novas vão acontecer. Meu Deus, eu preciso dizer isso novamente. Coisas novas estão acontecendo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vamos pelo telão aqui junto. E diz assim, a partir do verso 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. E aqui vem um ponto poderoso. Lembra-te da palavra, diga assim comigo: lembra-te. Diga mais forte, diga: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, diga assim: mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei. Ah, meu Deus, eu vou repetir isso de novo, porque meia dúzia entendeu. Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei. Aleluia. E os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Nós vamos parar por aqui. Sabe, queridos, é muito poderoso a gente compreender algumas coisas a respeito das estações de Deus. Mais cedo, hoje pela manhã, eu falei que existe um momento que Deus... Existem dois tipos de unção. Existe uma unção que ela vem
para alguém, para um feito, e aonde essa pessoa executar esse feito, ela será bem sucedida. Mas existe um modelo de unção que ela vem para uma estação, para que um lugar, um povo, uma pessoa, ela seja liberada, ela receba uma chancela divina para fazer aquilo que Deus está fazendo naquela estação. E entendimento disso, nós temos a capacidade de ver e de compreender que Deus tem algo poderoso para fazer nas estações que Ele decide começar um avivamento. Como assim, John? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe momento que Deus decide por conta própria espalhar alguns, mas também existe um momento que Deus decide por conta própria reunir os seus. Eu vou repetir isso novamente. Existem momentos que Deus decide por conta própria espalhar os teus filhos, mas existe um momento que Deus decide encontrar os teus filhos e reuni-los também. Eu quero dizer para você, Simples Church, que o que está acontecendo nessa noite não é algo comum, mas o que está acontecendo nessa noite é um Deus que foi na tua casa, que foi na tua família e disse: eu mesmo, hoje nesse domingo, no dia 16 de novembro, decido reunir o meu povo. E se tem alguém que acredita nisso, salta da cadeira e dá um glória bem alto aí. Sabe, queridos, Jesus amado, me ajuda a pregar, Senhor. Meu espírito está sacudido aqui, gente, você não tem ideia não. Sabe, queridos, a verdade é que tem gente fazendo reunião, dando tudo de si com estratégia humana, para ver se faz ajuntamento de pessoa. Mas eu preciso te contar algo: se não tem unção, não tem reunião celestial, irmão. Às vezes as pessoas perguntam: o que será que eles estão fazendo? Sabe, pastor, talvez hoje pessoas perguntem, quando olham para Simples, veem que vocês saíram daquele prédio, estão nesse novo prédio. Talvez perguntem: quem será que é esse pastor Lucas? Como eu queria que ele estivesse aqui. Quem será? Da onde que veio isso? A verdade é que nós precisamos entender que quando a graça de Deus estabelece, Deus reúne o povo. Porque aqui é o segredo, queridos. O texto está dizendo: é muito simples. Se o pecado entrar, eu vou espalhar o povo. Mas se houver obediência, ainda que o povo esteja longe, ainda que o povo esteja perdido, eu vou reunir. Olha para a pessoa que está do teu lado com cara de profeta e fala assim: você está numa reunião celestial. Fala isso para a pessoa: você está numa reunião celestial. Você está numa reunião celestial, cara. Você está numa reunião celestial. Fala para 2, 3 pessoas isso aí: ei, você está numa reunião celestial. Você está num ajuntamento celestial. Você está num tempo de avivamento. Você está num tempo de graça. Você está num tempo de favor. Simples Church, se prepara para entrar no seu melhor momento, na sua nova estação. Me ajuda. Quando Neemias, ele decide olhar para Deus, ele decide se voltar para Jerusalém, para ser o intercessor e ter um clamor. O clamor dele é muito simples. Ele fala assim: Deus, algo novo precisa ser construído, mas eu não posso construir sozinho. Os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, eles decidiram fazer essa oração, queridos. E é por isso que você está aqui. Você está aqui porque alguém decidiu fazer uma oração perigosa. E a oração perigosa é: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo sobre Alphaville, então não deixa a gente de fora. Meu Deus do céu, não deixa a gente de fora daquilo que o Senhor está construindo nessa cidade. E a partir do momento que alguém ora isso, a partir do momento que alguém se posiciona nisso, Deus fala assim: ok, mas tem uma condição. Repita comigo assim: tem uma condição. Diga assim: o avivamento é condicional. E você precisa
construir altares e destruir altares. A condição do avivamento é ter uma pá para construir, mas também uma ferramenta, uma marreta para destruir. Porque a verdade é que nós estamos em um tempo onde pessoas estão construindo altares errados e ao mesmo tempo estão destruindo altares certos. A nossa sociedade tem levantado altares para o entretenimento, altares para revelação, aquela revelação barata, toda vez eu aperto esse botão aí. Altares que levantam aquilo que é passageiro. Mas Deus está olhando e falando assim: você quer avivamento? Isso vai te custar uma coisa. Vai custar a sua obediência total. Sim. Aqueles que obedecem totalmente, Deus olha para eles e diz assim: uau, você me chamou a atenção. Eu vou reunir você. Eu não sei você, mas eu sinto ele aqui, cara. Eu quero dizer alguns pontos para a gente fluir nessa noite. E a primeira coisa que nós devemos construir e ao mesmo tempo destruir, a primeira coisa que precisamos fazer é construir um altar em volta da comunhão e automaticamente destruir o altar da amargura. Olha a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus quer que você destrua o altar da amargura. Sabe, queridos, por que a amargura ela tem um altar? Porque a amargura tem um espírito. A amargura é um arquétipo espiritual que tem um nome. A amargura na Bíblia ela aparece como um povo que você vê na Bíblia, poucas vezes Deus detesta. Você vai ver pouquíssimas vezes Deus diz assim: ó, eu odeio esse povo. Mas por uma vez Deus fala: eu odeio o Amaleque. A amargura ela é um povo, a amargura ela é um espírito. O espírito de Amaleque. Que espírito é esse? É o espírito que te invade e não te faz ver beleza naquilo que Deus está fazendo. É um espírito que rouba de você a graça de ver a mão de Deus quando ela aparece. E qual é o objetivo desse espírito? Quebrar a comunhão. Por isso que a primeira coisa que nós devemos fazer quando Deus está reunindo um povo é decidir destruir o altar da amargura e levantar um altar da comunhão. Porque existe algo poderoso quando você decide se juntar com alguém de verdade. Existe algo poderoso quando você decide quebrar os muros e construir as pontes. A palavra de Deus em Salmo vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É poderoso que o texto, ele continua dizendo assim, ó, é como um óleo. Uau! Porque a gente fala isso, da escola dominical tinha até uma musiquinha que falava que é poderoso, que os irmãos vivem em união. Só que a gente parava aqui. Só que o texto continua dizendo que é um óleo que ele desce desde a cabeça até a orla do manto. Se você puder profeticamente, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: a nossa comunhão está gerando uma unção. Quando você decide não ceder à amargura, você está construindo um altar de comunhão, e esse altar ele é atraente para que Deus derrame a glória. A comunhão é um altar atraente para que Deus derrame a glória. É tão poderoso isso, porque quando Deus reúne um povo, e esse povo, além de ter uma reunião celestial, eles decidem abaixar as guardas e se tornar família. Deus olha e fala assim: eu gosto disso, eu vou derramar minha glória sobre isso. Eu gosto disso, eu vou entregar a minha glória sobre isso. Hoje Deus está olhando para nós nesse culto poderoso e está dizendo assim: uau, eles são um,
Eu gosto disso, eu vou derramar a minha glória sobre isso. Sabe quando Deus reúne um povo, Ele dá um sinal, mas Deus espera a resposta. Diga assim: o céu se move por respostas. Quando Deus dá um sinal, Ele espera uma resposta de mim e de você. Deus, Ele faz uma reunião, Ele prepara um ajuntamento, mas o que Ele vai esperar de nós como igreja de Cristo? Que a gente abaixe a guarda e fale assim: eu sou um com você. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: eu sou um com você. Se você puder, diga para 3 pessoas isso: eu sou um com você. Fala isso aí, fala assim: eu sou um com você. Você pode dar um aplauso a Jesus aí nessa noite? Aleluia. E a partir disso, estamos reunidos por Deus. E aí então estamos agora em comunhão, em família. Inclusive eu estou sentindo a gente cantar uma música aqui junto como igreja. Você está em Si maior, né? Dá um Si maior para mim assim. Recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar essa música junto. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Declara essa verdade profética. Ele diz: como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Só se você pode profeticamente, pega na mão do teu irmão e canta isso. Somos corpo. Diga. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Olha para a pessoa que está do teu lado e canta isso para ela. Diga assim, diga isso. Querido irmão, precioso és para mim. Que se você crê nisso, libera um grito de vitória para ele aí. Deus reúne a gente. Depois disso, depois dessa reunião, Ele encontra um povo que destruiu o altar da amargura e decidiu se tornar família. Ele falou assim: rapaz, eu vou derramar algo aqui. E depois disso, o que Deus vai esperar de nós? Ele derrama um nível da presença. Entenda algo poderoso aqui. Para cada reunião que Deus faz e para cada decisão que a igreja toma, Deus derrama um nível de glória. É uma escada. É uma decisão. Quando você aceita o convite de ser reunido por Deus, você destrói o altar da amargura e você se torna família com seu irmão. Deus derrama uma nova porção. E aí então que Ele vai esperar, diga assim comigo, outra resposta. Diga mais alto, diga assim, uma outra resposta. E qual é essa resposta? Deus vai querer que você construa um altar de fome. E que você destrua o altar de apatia. Porque a apatia, ela é um derivado da murmuração. E se fome por Deus é um ato de adoração, apatia é um ato de adoração ao diabo.
Se fome por Deus é um ato de adoração ao Espírito Santo, estar na presença dele indiferente é um ato de adoração a Satanás. Quando nós chegamos na presença dele, e isso não é capaz de sacudir a nossa estrutura, nós precisamos dizer: Deus, pelo amor de Deus, faz algo em mim que muda definitivamente a minha realidade. Sabe, queridos, eu não estou falando para você aqui como um super-homem, não, mas quero dizer para você como alguém que faz isso todo dia. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos aqui, e como apareceu num vídeo falando do poder do encontro, uma moça deu um testemunho dizendo assim: eu me acostumei com a presença de Deus. Sabe, queridos, apatia nada mais é do que um sentimento de alguém que parou de honrar a presença. Alguém que olhou para a presença e falou assim: tá tudo bem, domingo de novo ela vai estar no mesmo lugar. Jesus amado, se isso aqui está pegando você, fala assim: eita, amém, pelo amor de Deus, é que o silêncio me quebra no meio. Tem gente que decidiu levantar um altar de apatia, porque sabe que semana que vem Deus vai estar no mesmo lugar. E aí se esquece de uma coisa: que cada encontro com Ele é diferente. Ah, se você, querido, como eu queria que meia dúzia estivesse entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. A cada encontro que você tem com Ele, a tua vida é transformada. A cada encontro que você tem com Ele, a tua história é mudada. A cada encontro que você tem com Ele, o teu cálice transborda. Hoje, nessa noite, Deus está dizendo nessa reunião celestial: eu estou respondendo àqueles que querem construir um altar de fome nessa noite. Altar de fome é decidir caminhar uma milha a mais pela presença. É decidir olhar para o Senhor e falar assim: eu sei que está disponível, mas ainda assim, me dê mais. Meu Jesus. É olhar para o Senhor e falar assim: eu sei que o Senhor pode. E porque o Senhor pode, eu quero aquilo que eu não vi. Construir um altar de fome é fazer orações perigosas. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, mas se você nunca fez, eu te aconselho a testar. Vai fazer diferença. Oração perigosa é olhar para Deus e ir para o tudo ou nada com Ele. A palavra de Deus vai dizer que Jacó, ele vai para um vale com Deus. Eu posso descer aqui rapidinho? Dá certo o som? Porque eu gosto de ver vocês. Jacó, ele vai para um encontro, um tete a tete com Deus. E aquele anjo ali que ele se encontra, a palavra de Deus vai dizer que Jacó olha para aquele anjo e fala assim: ó, você não sai daqui, e eu também não saio, até que alguma coisa mude aqui. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite hoje é: quanto tempo faz que você não faz uma oração perigosa no altar do Senhor? De dizer assim: ó, eu não vou sair daqui, nem que eu passe o dia inteiro, mas alguma coisa no meu ser vai ter que ser mudado. Alguma coisa na minha alma vai ter que ser transformada. Eu vou precisar ter um toque novo. Eu vou precisar de um renovo. Construir um altar de fome e destruir o altar de apatia é olhar para Deus e falar assim: eu não saio daqui até que o meu nome seja mudado. Eu vou contar uma história da minha vida, do meu pai para você. O meu pai, ele cresceu numa cidade do interior de São Paulo chamada Birigui. Muito cedo, Birigui é uma cidade muito famosa por ser fábrica de calçado infantil. E todo mundo naquela época trabalhava em fábrica, era uma coisa muito comum. Meu pai, infelizmente, muito novo, ele teve acesso a
Uma droga comum daquela época era a cola do sapateiro. E por isso ele acabou se tornando adicto. Durante toda a adolescência, até a juventude dele, meu pai, ele foi usuário de drogas. Meu pai falava uma coisa que é engraçado, sempre que ele conta testemunho. Ele assim, ó, que ele era usuário de droga profissional, de segunda a segunda, batia carteira. Mas um dia, ele tinha um esquema de uma moça que ele estava conhecendo, que era crente. Essa moça chamou ele para ir na igreja. Ele falou assim, ó, eu vou te buscar. Ele ficou no último banco lá. Ele não sabia, mas Deus tinha uma reunião com ele. Uau. Meu pai fala assim que ele não sabe como, mas quando ele percebeu, ele estava aqui, ó, com a mão levantada. E depois daquilo, quando ele desceu a mão, tem aquele momento que as pessoas pegam o nome, que é maravilhoso ali. 3 caras grudaram nele, que eram galera do louvor dos jovens da igreja. Falaram assim, o nome do meu pai chama Cláudio. Falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Cláudio, todo mundo chama de Claudinho. Ele falou assim, Claudinho, nós vamos para o monte. Naquele dia, o meu pai saiu do culto e ele ficou 40 dias no monte. Quando ele voltou de lá, ele já não usava mais droga. Meu pai conta que naquele tempo, os amigos não deixavam ele descer daquele lugar. E ele estava ali construindo um altar de fome por Deus. E sabe por que eu estou te contando isso hoje? Porque depois de um certo tempo, meu pai se tornou ministro de louvor. E ele se apaixonou pela presidente dos jovens. Ele casou com essa moça. E hoje eu estou aqui fazendo a mesma coisa que meu pai faz. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que o altar de fome que você levanta, ele não vai só parar em você, mas ele vai reverberar na tua família, ele vai tocar os seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos, e assim como a palavra de Deus diz, até 1000 gerações, a bênção do Senhor vai se manifestar. Se tem alguém que crê nisso, libera o glória a Deus. Hoje meu pai é pastor. Ele casou com a presidente dos jovens. Hoje eles estão em Campo Grande, onde eu cresci. Pastoreiam. Eu vi aquilo ali acontecer. Essa paixão, essa fome. E por diversas vezes eu acordava de madrugada, porque eu amava tomar Coca-Cola, gente. Eu preciso confessar esse pecado aqui. Eu ainda amo, mas agora eu tomo 0. Ai, Jesus. Isso que é menos pior, né? Deixa abaixo. E aí eu ia, porque eu jogava videogame demais de madrugada. Eu ia pegar uma Coca-Cola ali, um negócio, ver se tinha um chocolate, alguma coisa. Quando eu chegava, eu vi meu pai ajoelhado. E por diversas vezes eu vi a mesma oração. Ele dizia assim, ó, Deus, eu não sei se você vai encontrar um outro homem segundo o teu coração, como você achou Davi. Eu não sei se você vai achar um outro homem que você queira contar segredos, como você contou para Abraão. Ou se você vai achar um homem que te ame, como você achou Daniel. Deus, mas se você quiser alguém que está tentando todo dia, que quer te amar todo dia, me encontra aqui nesse sofá hoje. Sabe, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, se você tiver capacidade de destruir o altar de apatia e criar um altar de fome e de reverência, Deus vai aparecer e vai mudar a tua história. Deus vai aparecer e vai mudar a tua casa. Deus vai aparecer e vai mudar a tua família. Deus vai aparecer e vai construir um novo lugar para você. Se você crê nisso, libera um grito de vitória para Jesus aí. Sabe o que é interessante? Eu preciso, porque Deus abriu uma janela aqui para falar de família, eu não sei porquê.
preciso continuar, porque Deus não está me deixando sair para outro ponto, querido. Eu preciso continuar nisso aqui. Aquilo que você faz hoje está construindo um cenário profético da próxima geração. Meu Jesus amado, isso aqui é muito sério. Sabe, pai e mãe que está aqui hoje, a pergunta que Deus está fazendo para você, eu tenho certeza que isso aqui é Deus, porque não está no meu esboço isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui é o Senhor que está te perguntando nessa noite. Como eu disse, isso aqui é uma reunião celestial. E como profeta de Deus eu estou te fazendo uma pergunta: o que você está deixando para a próxima geração? Qual cenário profético que você está plantando para os teus filhos? Porque, queridos, hoje eu me peguei esses dias vivendo isso. Eu e minha esposa, a gente estava em casa, a gente casou tem 9 meses. Tem 9 meses que a gente casou. Gente, vocês não têm ideia. Depois, quando eu estiver saindo, vocês vão dar uma olhada para minha esposa. Vocês vão ver o tanto que eu orei. Claramente ela, assim, que pelo amor de Deus, ô mulher linda. E eu estava ali, a gente junto, vivendo a nossa vida de casado. Chegou um dia que a gente começou a conversar algumas coisas, porque a gente estava vivendo ali, casamento e tal, é muito maravilhoso. Quando de repente, pá, uma coisa que a gente pegou dos pais aqui aplicando. Um cenário. Aí na hora a gente falou assim: epa, isso aqui não é meu, isso aqui não é seu, isso aqui vem de onde? Então, é porque o meu pai era assim. Então, é porque a minha mãe era assim. A gente continuou caminhando, aí faz a oração, decide o que vai acontecer a partir disso, resolve e segue. Quando de repente, outra coisa acontece, você, peraí, isso aqui não é nosso, de quem que é? Então, isso aqui eu vi meu pai fazer com a minha mãe. Por que eu estou dizendo isso aqui para você nessa noite? Porque quando Deus te reúne, Ele quer também te fazer construir coisas que não param só em você. Mais uma vez, saia com essa pergunta queimando no seu coração. Bata no seu peito e fala assim: o que eu estou fazendo para deixar para a próxima geração? Neemias olha e fala assim: Deus, entendi que tem que obedecer, então vamos por tudo ou nada. Neemias chega para o povo, ele reúne o povo, ele fala assim: eu vou por tudo ou nada. Hoje Deus está literalmente chamando homens e mulheres aqui, que estão dispostos a chegar assim: eu não saio desse culto até ser tocado. E a partir desse altar Deus vai liberar um nível de glória. Essa é a base do altar. A primeira base, de um lado está a comunhão, de outro lado está a reverência da presença, a fome pela presença. E aí então vem o selo de todo o altar que você constrói para Deus, que é um altar de atenção. Sabe, queridos, mudando só um pouquinho o personagem, eu já volto para Neemias aqui rapidinho. Mas a palavra de Deus vai contar a história de 2 homens, um chamado Elias e outro chamado Eliseu. Elias carregava algo divino, poderoso. Eliseu, por sua vez, recebeu um convite para receber o dobro daquilo que Elias carregava. Só que no trajeto da caminhada que eles tinham juntos, testes foram sendo aplicados a Eliseu. Quem que já passou por isso? Você clamou por uma coisa de Deus, você clamou por uma porção de Deus, você clamou por uma resposta, um derramar de Deus, e Deus, além de não te dar imediatamente o que você pede, você começa a ver que Ele está pegando alguns testes em você. Quem já passou por isso, diga amém. Aleluia, não estou sozinho nessa. Tem momentos eu fico assim, será que eu estou numa escola, sei lá? Irmão Lázaro já dizia que o deserto é a escola do Senhor. Que tem dessas? Eliseu, ele vai levando alguns testes. Mas existe um último teste que me chama muito a atenção.
que eles cruzam o Jordão. E ali então Elias fala assim: me pede aquilo que você deseja. Eliseu, por sua vez, ele olha e fala assim: eu quero a dupla porção do Espírito que está sobre a sua vida. Então Elias faz algo que para mim talvez seja um dos maiores testes da nossa geração. Ele olha para Eliseu e fala assim: você me pediu uma dura coisa, mas eu tenho algo para você. E aí então ele diz: se você me ver subindo, é seu. O último altar que nós devemos construir, quando Deus aparece, aleluia, é um altar onde eu não vou me distrair com nada. É um altar onde nós olhamos para Ele e nós dizemos assim: ó, eu vou ficar aqui, eu vou parar aqui, e os meus olhos vão ficar só em você. Vai passar uma pessoa do meu lado, eu não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda. Por quê? Porque a tua glória me atraiu. Você merece toda a minha atenção. Nós vivemos um tempo onde a atenção plena é a maior guerra do século. É muito difícil. Vou te contar uma história que eu passei. Eu gosto muito de contar alguns testemunhos sobre a minha vida. Isso não me leva a mal não, gente. Eu espero que isso edifique a sua vida. Mas eu tinha um costume, que pelo fato de ser um ministro de louvor, eu gostava muito de pegar o meu violão e orar, levar minha Bíblia. Só que é o seguinte, eu sempre pegava o meu gravador, porque podia sair uma música ali, e uma música é tudo que o ministro precisa. Eu estava o tempo todo pronto para aquilo que acontecesse. Até que um dia eu estava aqui adorando a Jesus. Você é santo. Aí de repente Deus falou assim: psiu. Aí eu, majestoso. Aí Deus, ei, era audível. E o meu gravador ligado. Aí Deus me fez a seguinte pergunta: por que para me encontrar você sempre tem que vir falar de trabalho? Eu falei, mas como assim? Ele falou assim: por que tem que sempre ser gravado o que nós estamos falando? Você me quer ou você quer o que eu posso te entregar? Na hora me veio um temor tão grande. Eu comecei a chorar, eu comecei a dizer: Deus, me perdoa. E naquele dia, queridos, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Deus, eu nunca mais vou levar o meu celular para uma conversa conosco. Eu falei: Deus, a partir de agora, aquilo que a gente gerar junto, se o Senhor quiser que vá, que isso se torne gravado, que isso nasça, o Senhor vai me fazer lembrar. Mas se o Senhor não quiser, vai ser uma oferta minha e sua aqui dentro. E queridos, naquele dia eu falei, tem dias que é engraçado, que eu chego, eu me sento no sofá lá de casa, eu pego meu violão, a Nicole geralmente está no quarto, e eu começo, eu choro, eu grito. E ela fala assim: amor, ficou tão lindo isso. Eu falei assim: o quê? Eu falei: porque não, você cantou, você gravou, você lembra? Eu não lembro. Ela falou assim: era dele, né? Eu falei: era dele. Esse testemunho que eu estou te contando aqui é porque Deus quer ter com você alguns segredos que só vocês dois podem ter juntos. Deus quer gerar na sua vida, numa reunião com Ele, coisas que você vai dizer assim: olha, isso foi eu e Ele sabe. E quando você constrói um altar de atenção, você precisa destruir o altar da distração. Destruir o altar da distração é destruir conversas erradas, é destruir alianças erradas,
É destruir as prioridades tortas que às vezes aparecem na nossa vida. É destruir ruídos que abafam a voz de Deus. A verdade é que tem muita gente tomando decisão errada, achando que Deus está falando, enquanto na verdade Deus está dizendo assim, ó, eu não estou nem falando nada, é que você está com muita voz aqui. Destruir o altar da distração é decidir assim, ó, Deus, eu vou parar. E eu vou dizer o quanto eu te amo. Eu vou entrar nesse lugar. Até que você apareça. E a partir do momento onde nós colocamos o altar da atenção, Deus então libera o novo. Hoje, nessa noite, o que o Senhor fez conosco não foi nos somente liberar um senso profético, mas foi colocar em nós estruturas para o novo tempo. O desejo de Deus nessa noite é que você saia daqui dizendo assim, eu entendi o que eu tenho que fazer quando Deus começa a me reunir. Eu entendi o que eu tenho que entregar quando Deus começa a juntar para um avivamento. E nessa noite nós não vamos sair daqui só com a teoria. Nós vamos praticar tudo isso agora. Como igreja de Jesus, nós vamos pôr em prática todos esses pontos agora. Porque há um selo da glória de Deus. Por isso, nesse momento agora, você carrega algo muito sério. Eliseu, quando ele vai profetizar, ele olha para Geazi e o texto diz assim, ó, procure em Israel um tangedor para que eu possa profetizar. O texto não diz, procure para que então eu vou começar. Não, ele coloca uma condicional de ter um tangedor para conseguir profetizar. O que é um tangedor? Um tangedor é um organizador do céu. Quando você está começando a tocar, é engraçado, porque eu sinto o que Deus está me dizendo aqui, ficando organizado, sabe? Não se assuste, porque Deus te escondeu aqui em Alphaville. Quando você chegou nessa cidade, Deus te escondeu. Inclusive te decepcionou quando você foi escondido. Mas Deus está dizendo para você, eu precisava te esconder, porque o principado da cidade não podia te achar. Jezabel gosta de tangedores, e Deus te escondeu dela. O que você carrega é poderoso. Você não está aniquilado, você não está quebrado. Você não está escondido. A sua mesa tem muitos lugares, mas eles estão vazios porque Deus tirou. Deus esvaziou a sua mesa quando te trouxe para cá. Mas tem um motivo. Alphaville é só uma estação. Não é o teu ponto final. E parece clichê, mas o Senhor está dizendo para você assim, ó, nessa próxima semana, me escreve os teus equipamentos. Porque Deus pediu para você fazer uma lista. E coloca um check do lado. E conte um ano. Ele tem um compromisso com você, tangedor. Ai, 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 ai.
Você vai fechar os seus olhos aí. E nós não vamos ter pressa. Nós já construímos um altar de comunhão. Você já abraçou o seu irmão? Você já abraçou o seu irmão? Você já construiu o altar da comunhão? No louvor aqui, sem perceber, muitas pessoas construíram esse lugar de fome por Deus. Porque Ele estava aqui. Ele estava andando sobre nós. Ele passeava no nosso meio. Ele é doce. Ele é gentil. Ele é muito gentil. Ele é capaz de virar a chave dentro de nós. Mas agora, ainda falta um terceiro altar. Que é a atenção. E a atenção é uma coisa que só Ele merece. Por isso, nós aqui do Ministério de Louvor, os voluntários, os líderes, a intercessão, somente hoje, por alguns minutos, eu quero pedir que você tire a sua capa de ministro. E por alguns minutos, que você assuma um lugar que ninguém pode tirar de você. Sabe, uma vez eu estava ouvindo uma história do meu pai espiritual. Ele estava contando algo muito bacana, que ele estava diante de um pastor já falecido, que era o pastor dele, que era o Dr. Miles Monroe. Ele me contando essa história, ele disse assim: um dia eu cheguei pro Dr. Miles e eu disse que Deus está nos chamando para ser a coisa poderosa aqui na terra, porque a igreja é o exército de Deus. Deus nos chamou para ser soldados. E aí ele disse que o Dr. Miles bateu no peito dele na hora e disse assim: não, a maior coisa que uma igreja pode obter como responsabilidade, e uma coisa que ninguém pode roubar da igreja, é a posição de filho. Uma igreja que compreende a sua posição de filho, ela é imbatível. Por isso, nessa noite agora, eu não sei se todos vocês compreenderam, mas eu oro para que sim. No fundo do meu coração, meu desejo com essa mensagem é te convidar para um novo lugar espiritual. É te estender a mão para que o Senhor te leve para o lugar onde Ele está habitando nessa temporada. E nesse momento agora nós vamos construir juntos o altar de atenção. E eu quero que você fique extremamente à vontade. Se para você fizer sentido vir para o altar se ajoelhar, venha. Se para você fizer sentido se levantar, se levante. Se para você fizer sentido sair da sua cadeira e deitar nesse chão gostoso que tem aqui, fique à vontade. Mas agora, nessa reunião celestial, Deus está convidando você para ter um tempo de filho e pai. Ah, como Ele é doce.
Sabe, nós do louvor, vamos fazer isso juntos também, sabe? Se você quiser tocar sentado, se ajoelhado, como for melhor para você. Mas agora nós vamos fazer algo em volta dele. Deus está nos chamando para construir um altar em volta da presença. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações. Oh, pois de que vale ter as poesias? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero te dar tudo que eu tenho, Jesus. Eu quero te dar tudo que eu tenho. Eu não quero me distrair nesse lugar. Eu não quero me distrair nesse lugar. Eu não quero me distrair nesse lugar. Isso, comece a ir para um lugar que você nunca foi. Sabe, eu vejo como se Deus tivesse vindo como um pai que coloca a criança nos pés e ele vai levando ela e girando ela. Sabe, algumas pessoas aqui estão sendo pegas pelos pais celestial, e Ele está tomando você pelas mãos. Ele está tomando você pelas mãos. Ele está dizendo para você: ah, como eu te amo, ah, como eu tenho prazer em você. Sabe, o Pai está olhando para pessoas aqui, e Ele está dizendo: eu amo a sua dança. Ele está dizendo: eu amo quando você sorri para mim. Ele está dizendo: eu amo quando você dança para mim. Ele está dizendo. Ele está dizendo assim para pessoas que ficaram presas nesse lugar de amargura. Ele está dizendo: você não nasceu para esse lugar, você nasceu para mim. Você nasceu para ter alegria comigo. Você nasceu para entrar no lugar onde eu caminho do seu lado. Você nasceu para o lugar onde eu te levo para um lado e para o outro. Eu não olho para o teu passado, meu filho. Eu não olho para o teu passado, meu filho. Eu não olho para o teu passado, meu filho. Eu pego pela tua mão, pois eu sei o caminho que eu construí para você, meu filho. Meu filho. O Pai Celestial está colocando agora sobre mãos aqui. Ele está colocando um óleo fresco sobre as mãos de pessoas aqui agora. Isso. Começa a receber um toque do Pai Celestial. Não se distraia nesse momento. Ele está passeando agora sobre a igreja. Isso, começa a ter um toque novo dele agora. Isso, se você tem línguas aí onde você está, começa a aumentar o volume da sua voz e deixa esse cântico invadir o teu ser agora, de dentro para fora. Deixa esse cântico tomar sua alma. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos anjos ministradores
correndo agora sobre a igreja, liberando uma nova porção de paixão. Isso, pegue mais, 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 pegue mais. E se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E se nós iremos contigo, amado amigo, nós retornaremos. Está levando pessoas de volta ao primeiro amor aqui nessa noite. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. Você voluntário que está aqui hoje, você voluntário que serve, você líder que serve, Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou renovando tua força, eu estou pondo azeite fresco sobre a tua cabeça agora. Isso. Comece a pegar dessa porção agora. Isso é mais real do que você imagina. Isso. Pegue dessa porção agora. Ele honra a sua fome. Ele honra os sims que vocês estão dando para Ele. Ele honra os sims que vocês dão para Ele. Isso. Pega. Isso, continue olhando para Ele. Continue pegando dele. Isso. Existe um rio de recompensa por ter pago um preço. Beba desse rio agora, isso. Beba desse rio agora. Beba desse rio agora, isso. Ele te viu coluna. Quantas vezes de madrugada você acordava e orava e dizia: Deus, não vou perder os meus filhos para o inferno, não. Quantas vezes você jejuava e hoje você olha para um lado, para o outro e vê Ele começando a cumprir, mas não é nada, porque Ele te mostrou o final. Você sabe que será maior.
Você sabe que irá além. Ele te mostra. O teu discernimento é poderoso. Isso, Ele te honra agora. E Ele sabe também que no último mês você clamou por um renovo. Você diz: Deus, eu não posso só colecionar histórias que eu já vivi contigo, eu preciso de coisa nova. Por isso Ele está depositando agora. Pega agora isso. Tem história nova vindo. Isso. Santo, 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 Santo. Isso, diga: Santo, Santo.
e santo, santo. Levante suas mãos e cante isso, diga: santo, santo, diga santo, santo, santo. Jesus te amamos, Jesus te amamos. Oh, santo, 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 santo. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei a ti, também me lançarei a ti. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei a ti, também me lançarei a ti. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei a ti. Eu vou, também me lançarei. Eu vou, eu vou. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, eu me lançarei a ti. Eu me lançarei a ti. Sem reservas eu vou. Você pode levantar suas mãos aí onde você está agora. Feche seus olhos e uma sua voz cante: santo, santo, santo é o Senhor Deus Poderoso, Diga: digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. mais uma vez cante: santo. Tu és santo, Diga que Ele é santo. santo Cante. é o Senhor Deus poderoso, Sobe o nível da tua adoração e diga: digno de louvor, digno de louvor. cante, santo. Tu és santo,
Aplauda, aplauda, aplauda. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glórias, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Ai, Deus. Pela manhã eu falei como é que a gente termina um culto dessa maneira. Depois de tudo que nós vivemos, experimentamos aqui nessa noite, não tem como você não reconhecer o amor de Deus sobre a sua vida. Não tem como você não glorificar esse nome todo-poderoso. Não tem como você não entender o tamanho do amor de Deus sobre a tua vida. Você consegue entender que Ele te ama. Ele te ama. Ele conhece você pelo nome, Numa. Ele te chama pelo teu nome. Ele te ama. Ele te ama. É um amor que não tem como a gente não tem como a gente não se entregar e não se render na presença do Pai. Eu quero te convidar a você louvar junto nesse momento algo que o Senhor colocou no nosso coração, que você possa abrir os teus lábios e declarar que Ele te ama. Ele te ama. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo
uma vez, o mais alto que você puder. Declare, vamos. Ele me amou. Aleluia! Oh, se você tem certeza, pula no seu lugar, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! Como é que termina um culto desse, gente? Oh, Jesus. Oh, Deus. Falei pro Diego agora, falei assim, você me deixa isso na minha mão para mim terminar um culto desse. Ai, Deus. Glórias, glórias, glórias. Mas essa é a